Você já pensou no que significa confiar plenamente em quem deveria cuidar de você e descobrir que esse cuidado era apenas uma máscara? Maria Clara, uma garotinha de apenas 5 anos, morreu de uma forma brutal. Ela foi assassinada em casa por sua mãe e padrasto, enterrada no quintal, e o local foi concretado para esconder o crime. Hoje nós vamos trilhar cada passo desse horror. Os sinais que foram ignorados, as forças que empurraram uma criança vulnerável para o fim mais cruel, o perfil psicológico dos autores do crime e o que tudo isso revela sobre o lado mais sombrio de lares que pareciam comuns. Crime e mente. Maria Clara Aguirre Lisboa tinha apenas 5 anos. Ela era uma criança alegre, curiosa e cheia de energia. Vivia em Itapetininga, interior de São Paulo, e era filha de Luísa Aguirre Barbosa da Silva. Ela morava com a mãe e Maria Clara dividia o tempo entre o lar materno, onde morava com a mãe e o padrasto Rodrigo Ribeiro Machado, e as visitas à família paterna, de quem era muito próxima. Até o desaparecimento, Maria Clara levava uma vida aparentemente comum. Ela brincava, frequentava a escola e era descrita pelos vizinhos como uma menina doce e carinhosa. Nada à primeira vista destoava da rotina de tantas outras crianças da mesma idade. Mas segundo os relatos da avó paterna, Vanderleia Monteiro do Amaral, havia sinais de alerta que infelizmente não foram ouvidos a tempo. A avó contava que a neta, em várias ocasiões, pedia para não voltar para a casa da mãe e do padrasto. Ela dizia ter medo, chorava e demonstrava desconforto ao final dos fins de semana. Vanderleia chegou a expressar suas preocupações à família, relatando que Maria Clara parecia diferente, mais retraída e assustada, depois de passar os dias com o casal. Mesmo assim, a menina continuou vivendo sob o mesmo teto que Luísa e Rodrigo. Pouco se sabia sobre o que realmente acontecia dentro daquela casa, até que em outubro de 2025 o desaparecimento de Maria Clara foi registrado. Dias depois, o país inteiro acompanharia chocado a revelação de que havia acontecido o pior. A menina havia sido morta e concretada no quintal da própria residência onde morava. O desaparecimento de Maria Clara foi comunicado pelo pai biológico ao Conselho Tutelar e posteriormente à Polícia Civil, depois que ele passou alguns dias sem conseguir contato com a filha. Segundo relatos, a mãe, Luísa, vinha dificultando a comunicação entre pai e filha, levantando as primeiras suspeitas de que algo não estava certo. No início, o caso era tratado apenas como desaparecimento infantil. As autoridades iniciaram as buscas acreditando que Maria Clara pudesse ter fugido ou se perdido. Nenhum indício concreto apontava naquele momento para o crime, mas à medida que as investigações avançavam, algumas inconsistências começaram a surgir nos depoimentos da mãe e do padrasto, Rodrigo. Os dois apresentavam versões contraditórias sobre o paradeiro da menina e demonstravam um comportamento emocionalmente frio diante desse desaparecimento, algo que chamou a atenção dos investigadores. Diante disso, a polícia intensificou as diligências e passou a tratar o casal como suspeito. No dia 14 de outubro de 2025, após dias de investigação e vigilância, a Polícia Civil localizou Luísa e Rodrigo e, quando confrontados com as provas e as inconsistências, ambos confessaram o crime. Eles admitiram ter matado Maria Clara, enterrado o corpo no quintal da casa onde moravam e, para ocultar os vestígios, concretado o local. As perícias indicaram que o corpo da menina já estava enterrado há cerca de 20 dias, o que significa que ela havia sido morta ainda no final de setembro. A brutalidade do caso comoveu o país e levantou questionamentos sobre os sinais de alerta que por tantas vezes podem passar despercebidos até que seja tarde demais. Maria Clara vivia com a mãe, Luísa Aguirre, e o padrasto Rodrigo, de 23 anos. O casal mantinha um relacionamento marcado por instabilidade, violência e reconciliações sucessivas. Rodrigo já havia cumprido pena por violência doméstica contra Luísa, mas mesmo após a prisão, os dois voltaram a viver juntos, uma dinâmica que é muito comum em relações abusivas, onde o ciclo de agressão, arrependimento e reaproximação se repete. Dentro de casa, o clima era mais tenso.
Há relatos de que Maria Clara sofria agressões físicas e emocionais, sendo constantemente alvo das explosões de raiva do padrasto. A menina, ainda tão pequena, vivia num ambiente de medo e negligência, e muitas vezes ela era usada como instrumento de disputa emocional entre o casal. A avó paterna, Vanderleia, vinha tentando alertar as autoridades sobre o que estava acontecendo. Segundo ela, a neta demonstrava medo de voltar para a casa da mãe e do padrasto após as visitas de fim de semana. Ela dizia que não queria ir e em mais de uma ocasião pediu para ficar com a avó. Esses sinais foram comunicados ao Conselho Tutelar, mas como infelizmente ocorre em tantos casos de violência doméstica, as denúncias não resultaram em uma intervenção eficaz a tempo. A negligência e o silêncio acabaram permitindo que o ciclo do abuso continuasse, até que o desfecho mais trágico possível se concretizou. As investigações revelaram que Maria Clara morreu em consequência de agressões físicas severas. O corpo da menina apresentava diversas lesões que eram compatíveis com o uso de instrumentos contundentes, como alicates ou outros objetos metálicos, alguns dos quais foram encontrados próximos ao local onde o corpo da criança estava escondido. Após o crime, Luísa e Rodrigo tentaram ocultar o assassinato, então eles cavaram uma cova rasa no quintal de casa, nos fundos do imóvel, e enterraram o corpo da menina, cobrindo em seguida com uma camada de concreto, uma ação que demonstra uma premeditação e um esforço calculado para dificultar o trabalho da polícia e eliminar os vestígios. Durante o depoimento, o casal tentou minimizar a responsabilidade. Eles disseram que não tinham a intenção de matar e que o episódio teria sido uma forma de correção, um castigo que teria saído do controle. Mas os investigadores não acreditaram nessa versão, porque o grau da violência empregado, o número de ferimentos e principalmente o cuidado em esconder o corpo indicam um outro cenário. Foi um crime brutal, cometido com frieza e seguido de uma tentativa consciente de apagar qualquer rastro da menina. Peritos afirmam que o corpo já estava enterrado há cerca de 20 dias quando ele foi encontrado, o que sugere que, durante esse tempo, a mãe e o padrasto seguiram uma rotina normal, enquanto a família paterna buscava desesperadamente por respostas. Em 14 de outubro de 2025, o caso teve então uma reviravolta decisiva. Após dias de investigação e denúncia crescentes, Luísa Aguirre e Rodrigo Ribeiro foram presos em flagrantes após confessarem o assassinato da pequena Maria Clara. A prisão foi imediatamente decretada e pouco depois foi ratificada pela Justiça, com o casal sendo indiciado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Entre as provas que chocaram os investigadores e a opinião pública estava um áudio enviado por Rodrigo ao pai biológico de Maria Clara. Na gravação ele diz friamente: "Já falei, a sua filha está morta, não existe mais, parça." A mensagem foi interpretada como um ato de provocação e crueldade, além de revelar um padrão psicológico de domínio e intimidação. Especialistas vão apontar que o conteúdo do áudio mostra uma ausência total de empatia, além de uma possível tentativa de transferir a culpa e exercer o controle emocional sobre o pai da vítima. A descoberta desse material foi fundamental para consolidar a responsabilidade do casal. A polícia também recolheu alguns objetos usados no crime, vestígios de concreto fresco e indícios de tentativa de limpeza da cena, reforçando a tese da premeditação e ocultação deliberada. Com a prisão, o caso da Maria Clara, uma menina de apenas 5 anos, passou a simbolizar a falha das redes de proteção infantil e a urgência de se olhar mais de perto os sinais de abusos que tantas vezes são ignorados até que sejam tardes demais. Para nós compreendermos o que pode levar alguém a cometer um crime tão extremo dentro do próprio lar, é essencial nós analisarmos o perfil psicológico desses acusados.
Rodrigo Ribeiro, que era o padrasto de Maria Clara, ele já apresentava um histórico conhecido de violência doméstica, inclusive contra a mãe da criança, a Luísa Aguirre. Esse comportamento indica uma propensão à agressão física em ambientes íntimos e uma forma de lidar com conflitos por meio de medo e de intimidação. Além disso, as mensagens que foram enviadas diretamente ao pai biológico da menina, incluindo o áudio em que ele afirma que Maria Clara estava morta, demonstram não apenas o escasso remorso, mas um desejo de controle, de cortar vínculos, de impor poder, dominar a situação emocionalmente. A decisão de concretar o local onde o corpo foi enterrado indica uma consciência, mesmo que parcial, de que eles estavam cometendo algo ilegal. Esse tipo de ocultação exige planejamento, frieza e cuidado para eliminar os rastros. Essas características que revelam traços de manipulação e cálculo, mesmo diante de um crime cometido no próprio lar. Luísa Aguirre, a mãe de Maria Clara, também apresenta sinais de distorção moral. Como mãe, se espera que ela protegesse e cuidasse da filha. No entanto, há indícios claros de negligência emocional e física. Ao confessar e participar da ocultação do corpo, ela demonstra um comprometimento com a ação criminosa. A sua justificativa de que queria corrigir ou disciplinar a criança evidencia uma dissonância moral, em que o abuso ele é racionalizado como aceitável dentro de uma dinâmica que é totalmente tóxica de uma autoridade parental. Além disso, nós podemos observar que Maria Clara deixou de ser vista como ser vulnerável e se tornou objeto de frustração, objeto de disciplina e de controle emocional. Durante o depoimento dos acusados, nós percebemos que eles tiveram uma resistência inicial para confessar. As versões eram conflitantes, eles usaram de um meio concreto para ocultar o crime, e a comunicação agressiva com o pai biológico da criança demonstra que eles utilizavam muito de mentiras, omissões e manipulação, além de uma falta de empatia pela menina. Maria Clara, como qualquer criança, pedia afeto, demonstrava medo, buscava proteção, mas aqueles adultos que estavam mais próximos a ela mantinham um distanciamento emocional. Eles estavam preparados para recorrer à violência sempre que eles julgavam necessário. Quando nós olhamos o padrão desse comportamento frio, calculista e manipulador, onde o ambiente familiar deveria ser espaço de segurança, percebemos que esse ambiente se tornou um terreno de abuso e morte. Esse caso é um exemplo extremo de como a confiança, os laços de parentescos podem ser distorcidos. Uma criança que deveria encontrar segurança no lar encontrou violência, silêncio e medo, e acabou sendo silenciada para sempre. Quando os autores do crime são aqueles que deveriam proteger, o horror é ainda maior, porque ele desmonta a base da noção de segurança familiar e nos força a encarar a vulnerabilidade das crianças em contextos domésticos. E se você acompanhou até aqui, me conta nos comentários. Você acredita que o sistema de proteção infantil falhou no caso de Maria Clara? Não esqueça de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva e ative o sininho para não perder esses e outros episódios que investigam tragédias humanas como essa. E se você quiser entender outro caso chocante, acompanhe o nosso canal. Até lá, lembre-se, o pior mal às vezes está escondido onde nós menos imaginamos. Crime e mente.